O ego é queimado pelo sofrimento, por assim dizer. O ego é queimado nesse sofrimento. Agora, podemos chamar esse sofrimento de um sofrimento consciente, que é um conceito muito interessante, o sofrimento consciente. Quando o sofrimento surge, tome consciência dele e aceite que está lá, na forma de medo, ansiedade ou arrependimento. Você tem autopiedade, você tem um sentimento infeliz de si mesmo, reclamando de sua vida, de muitas formas de sofrimento. Você perdeu coisas com as quais você se identificou, coisas que foram tiradas de você. Quem sou eu agora? Não sou ninguém, eu não sou ninguém. Bem, meu amigo, isso é ótimo. Seja ninguém mais. Perceba completamente a sua lista de ninguém, sua bagunça corporal, de não saber mais quem você é. Você perdeu tudo, todas as coisas pelas quais trabalhou, foi tudo embora. Tudo é tão sem sentido. Mas a mente deles ainda está falando que foi tudo em vão e é tudo sem sentido. Essa é a sua mente falando. Não acredite nas coisas que ela diz, mas ela continua falando. Muitos humanos nesse mundo estão sofrendo do que poderíamos chamar de niilismo. Não sei se você conhece essa palavra, niilismo. Significa a crença de que tudo é absoluta e totalmente sem sentido. Essa é uma forma profunda de sofrimento. Não faz sentido apenas essa terrível vida. E isso é um sofrimento muito profundo. A total falta de sentido. Tudo é arbitrário, aleatório e sem sentido. É uma doença mental que está afligindo milhões de humanos. E é porque todo mundo, a cultura dominante em si, ainda acredito que remonta ao século XIX, e eles estão a dublar a origem do discurso de Darwin em vez da vida. A vida evoluiu, o que sem dúvida é verdade. Mas ele disse que a vida evoluiu, mas a evolução da vida nesse planeta é uma causa aleatória, arbitrária de eventos, moléculas e átomos se reunindo aleatoriamente e formando formas de vida ao longo de milhões de anos, aleatoriamente. A ideia de aleatoriedade na teoria da evolução, apresentada por Darwin e outros, a ideia de aleatoriedade significa isso, que não há nenhum propósito ou inteligência por trás disso. É um processo aleatório. É a crença de que toda a vida nesse planeta não tem significado. É apenas um conglomerado sem sentido de átomos e moléculas. É basicamente sem sentido. É a suposição subjacente por trás da teoria da evolução, que muitas pessoas ainda acreditam e se infiltrou na cultura dominante. E até mesmo pessoas que nunca ouviram falar de Darwin. Infiltrou-se em seu sistema de crenças de que vivemos em um universo sem sentido. Antes disso acontecer, tínhamos certas crenças religiosas, algumas crenças que temos e nelas havia algum significado. E tudo isso talvez fosse ideológico e guiado pelo ego. No entanto, na religião antiga, o acesso ao transcendente ainda existe aqui e ali. Então,
ainda há poucas aberturas para o transcendente. Embora muitas formas de religião tenham se desenvolvido em sistemas de crenças ideológicas que fortaleceram o ego. No entanto, as religiões ainda carregam o segredo da transcendência. Ainda estão escondidos dentro das religiões, e isso se tornou inacessível para muitos humanos. Então agora temos a pandemia do niilismo. Essa é uma das pandemias muito pior do que qualquer outra pandemia física. Que tudo não tem sentido, que você pode ter um significado em sua vida que é muito limitado, como para muitas pessoas. Eu quero ter uma carreira, algo que lhe dê um significado limitado em sua vida pessoal, e trabalhando para a carreira, não há nada de errado. Eu estou trabalhando para criar uma vida melhor para mim e para minha família. Isso também é algo maravilhoso, é ótimo. Eu estou trabalhando para obter reconhecimento nesse mundo, etc, e etc. Tudo bem também. Esse não é o problema. Mas em algum momento, um significado que é puramente pessoal pode começar a perder seu poder. Então, digamos que você passou 2 ou 3 décadas trabalhando pela sua carreira, o que não tem nada de errado com ela. Em algum momento você pode chegar a um ponto em que sua carreira não significa mais nada. Ou então você a perde sua carreira, o seu status. Ou isso o consome tão completamente que você fica doente de estresse. Ou de alguma outra forma, você se transformou em algo que não é nada satisfatório. Isso, na verdade, cria o sofrimento. Então, algo pode lhe dar um significado limitado por um tempo, por anos talvez. E então, de repente, se torna uma coisa sem sentido. Algumas pessoas acordam de repente, algumas pessoas adoecem gravemente e olham para trás em suas vidas e veem que tudo isso foi tão inútil. Acumular posses. Por que eu fiz isso? Qual era o sentido disso? Todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso, quando agora, digamos que eles estão gravemente doentes, agora todas as coisas sobre as quais eu estava tão ansioso, que eram ótimas, se tornam tão desnecessárias e sem sentido. Todas as coisas que eu tenho me esforçado são inúteis. Isso pode ser uma abertura de repente. O significado pessoal limitado, que era bom, é melhor do que nenhum significado. Ter um significado pessoal em sua vida é melhor do que nenhum. Mas no final das contas, isso não é satisfatório a longo prazo. Você tem que ir mais fundo para um significado mais profundo que transcende quem você é como pessoa e que está alinhado com o propósito do universo. O que está sob o significado verdadeiro, afinal. Ok, então eu vou me alinhar com o propósito. E qual é o propósito do universo? O propósito do universo é a consciência. Trazer mais consciência para essa dimensão. Esse é o propósito do universo. Se você estiver alinhado com isso, então, se for esse o caso, se você está alinhado com isso, você é um portador de consciência, um portador de luz, que é o verdadeiro propósito final. E pode ser que seu propósito pessoal e o propósito mais profundo
possam andar juntos. Isso é ótimo, tudo bem. Então você pode ter uma carreira e ainda não é totalmente dominado pelo ego. Enquanto você está trabalhando ativamente, você traz a luz da consciência, você faz coisas em seu trabalho que trazem mais consciência para essa dimensão, o que é algo maravilhoso. Você pode, mas não é necessariamente o caso de ter uma carreira ou estar alinhado com o propósito universal que é você. Você pode juntar os dois perfeitamente. Isso é o equilíbrio entre ser e fazer, como às vezes chamo do equilíbrio entre ser e fazer, trazendo esses dois juntos. Mas então o propósito, apenas um propósito verdadeiro em sua vida. E você tem que descobrir isso. E isso é estar alinhado com a consciência e ser um portador da consciência. De modo que o fim do niilismo é isso. E não importa mais. Todo o seu passado torna-se relativamente sem importância. Quando você percebe que o significado da vida é ser um portador da consciência, digamos que todo o seu passado foi um desastre após o outro. É como se, infelizmente, fosse assim. Bem, vamos ver, se você acabou na prisão porque fez alguma coisa errada e ruim após a outra, então você olha para trás em sua chamada vida e diz: meu Deus, isso foi um desastre. Toda a minha vida foi apenas um desastre. Tudo bem. Mas então, nesse momento, eu percebo a consciência que eu sou e eu tenho todo o sofrimento que eu criei. Para mim, para os outros, todo o sofrimento que eu criei, para mim e para os outros, faziam parte do sonho egóico, a delusão egóica e o condicionamento com o qual eu vinha a esse mundo. Então você acorda nesse momento. Se for um desastre total, a vida nos leva a um ponto de despertar. Agora, então, a coisa toda foi ótima. Porque, de repente, tem um propósito. Retrospectivamente, todos os desastres trouxeram você a esse momento de despertar. Então, em retrospecto, o que era totalmente absurdo e sem sentido, de repente cumpriu um propósito. O passado pode, de repente, ser percebido como tendo cumprido o seu propósito, criando o sofrimento que te levou ao seu despertar. Então, não há mais arrependimento sobre o passado e tudo fez sentido. Então, o significado surge retrospectivamente. Só permanece absurdo e desastroso se o despertar não acontecer. Então, se você está preso no sonho terrível, continue preso nele. E de repente, uau! Então esteja alinhado com o propósito universal, que é o nascimento final. Não importa o que você faça, não importa como ele se expressa através de você, isso não importa mais. Mas perceba isso. E se você quiser olhar para a sua vida em termos de fracasso e sucesso, como muitas pessoas fazem, qual critério você usa para fracasso e sucesso? Você permite que esse mundo lhe diga se você é um fracasso ou um sucesso? Em grande parte, esse mundo é insano. Então você está permitindo que um mundo insano lhe diga se sua última vida é um fracasso ou um sucesso. Agora, se esse mundo não pode te dizer, então
o que é. Obviamente, o único critério verdadeiro é se você está consciente ou não nesse momento. Se você está consciente nesse momento, em vez de estar totalmente imerso no conceito do sonho, com sua inconsciência condicionada à pessoa fictícia, se você estiver consciente nesse momento, então esse é o maior e único sucesso verdadeiro que você poderia ter nessa vida. Vamos entrar no momento presente, exceto o que é. Se está ensolarado ou nevando, ou chuvoso, ou claro ou escuro, quente ou frio, é como está. E entrando no estado meditativo, que é um estado de presença, tudo que você tem que fazer é nem mesmo fazer. É tornar-se, de uma certa maneira, si mesmo, agora mesmo. Agora, existem diferentes níveis para essa consciência. Então, o que significa tornar-se consciente de si mesmo e quais são os níveis de consciência? Bem rápido, você está ciente do seu corpo, o seu corpo externo, que é você mesmo em um nível de você mesmo. Mas então você notará que já pode ter uma opinião sobre o seu corpo, goste ou não, e esse já é o próximo nível de consciência, que é a consciência de seus pensamentos. Então você tem alguns pensamentos que dizem algo sobre seu corpo. Então já há uma interpretação que está na mente. E esse nível de pensamento, muitas vezes, complica o que essencialmente é muito simples. Aqui na realidade externa, ela interpreta os objetos, o que falta ou o que eu quero, o que eu deveria fazer, o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer, ou o que eu não deveria ter, e muitas outras coisas. Todo um senso de identidade se desenvolve em torno de seus padrões de pensamento, seus hábitos, seus pensamentos, reações e assim por diante, levando a outro nível de consciência, que é o nível emocional, que está ligado ao nível de pensamento. Há uma enorme diferença se você está ciente de seus pensamentos e emoções, ou se os pensamentos e emoções simplesmente aparecem e o dominam tão completamente. E isso é tudo que existe de você. Para se tornar autoconsciente primeiro, todos os meios para tornar-se consciente de si mesmo, como o corpo físico de si mesmo, como habitual ou quaisquer emoções pensantes. E isso já é um ótimo jogo para se tornar consciente dessas coisas, em vez de ser completamente essas coisas. Em seguida, no nível mais profundo, você está ciente de sua própria consciência. Você está ciente de si mesmo como uma presença sem forma particular. E essa é realmente a essência da meditação. Você pode ser. Preste atenção em si mesmo enquanto eu falo e enquanto você escuta. Tenha consciência de si mesmo como a presença que torna possível a percepção visual e auditiva. Há uma presença aí. Você pode
está sonhando com tudo isso, e mesmo que esteja sonhando agora, o que está acontecendo agora ainda haveria e teria de haver uma consciência, uma presença na qual o sonho, a luz da qual o sonho aparece. Então realmente não faz nenhuma diferença se é tudo um sonho ou se é tudo real ou algo entre os dois. O que importa é que você está ciente da essência de si mesmo. Caso contrário, você confunde muitas coisas que não são a essência de si mesmo, que é quem você realmente é. Sua mente, seu campo mental e emocional. É claro que isso é o que significa o ego estar totalmente dominado, totalmente identificado com o que quer que surja em seu campo emocional e mental. Isso é o ego, uma percepção errônea de quem você é, que precisa se defender e se aprimorar e se proteger continuamente. Reafirmar sua identidade através do pensamento contínuo, muitas vezes, disfuncional muitas vezes, desagradável e negativo, e ainda assim você está preso a isso. Defender suas posições mentais a todo tempo lutando por sua vida, sua sobrevivência psicológica, a sobrevivência da entidade do ego, que é feita de pensamento, e apenas estar errado em uma discussão é uma derrota terrível. É uma lesão ao seu senso de identidade. Então, viver assim, que podemos chamar de forma inconsciente, não sabendo quem você é, podemos até dizer que está sendo iludido e leva a uma quantidade enorme de problemas que são gerados pela entidade egóica. Uma quantidade enorme de miséria, infelicidade e drama. É tudo desnecessário. A vida é desafiadora o suficiente, sem adicionar toda aquela reatividade desnecessária a ela. Todos os desafios que a vida apresenta a você. Então você pode ser desafiado por situações e pessoas. Você é desafiado no momento em que nasce. E não apenas os humanos. Todas as formas de vida são desafiadas. E a sobrevivência da forma física é sempre precária. Mas você amplifica enormemente os desafios da vida por meio do pensamento inconsciente e da reatividade. Um pequeno desafio se torna uma coisa enorme e cria mais. A maneira como você responde ou reage a uma situação determina os eventos subsequentes. Então, se você amplificar através de sua reatividade ou amplificar um desafio que leva a novos desafios, então uma pequena coisa pode crescer e proliferar em algo grande para o seu grau de consciência. Você pode medir facilmente. Tem uma noção de onde você está, tornando-se consciente de como você reage às situações cotidianas, especialmente às desafiadoras. Pequenos desafios, na maioria das vezes, ocasionalmente um grande ou um mais curto, significa que o desafio é algo, por exemplo, não ir do jeito que você esperava ou queria.
Alguém não faz o que você esperava que ele ou ela fizesse, ou dizer ou ser respeitado, que deveria ter dito ou omitido isso, ou que você está esperando muito tempo no telefone, tentando falar com seu banco. Todos os pequenos desafios não são pessoas que têm que, por suposto, fazer o trabalho para você. Não faça do jeito que eles deveriam estar fazendo. Centenas de pequenas coisas surgem continuamente. Então a questão é, você pode lidar com a situação de uma forma que seja livre da reatividade. Então você pode permanecer em paz e ainda pode lidar com isso. Se houver algo para fazer, você faz. Ou então não há nada a ver com isso. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Qualquer reatividade ou reclamação, mentalmente ou externa, uma maior bagagem desnecessária você carrega. Assim como você continuamente conhece pessoas cegas, não faça ou diga o que você acha que eles devem fazer e dizer de acordo com a sua mente. Porque então a reclamação começa em sua mente. E então pode acabar se tornando uma reclamação verbal. Tudo que é consciência, viva e inconsciente, torna-se obscurecido no momento em que você é desafiado. O que pode acontecer com pessoas que meditam, que podem meditar por meia hora, por um dia, ou o que quer que seja, e no entanto, no momento em que você é desafiado pela consciência da vida, você é completamente obscurecido. Então a questão está na vida diária e não apenas aqui. Mas é uma espécie de campo de treinamento para a vida diária, onde você sente sua identidade, quem você é, onde você sente que no nível de pensamento e opiniões, de gostos e desgostos, e memórias e expectativas, como a maioria das pessoas ainda sente, ou você sente uma identidade mais profunda, um senso mais profundo de quem você é, mais profundo do que qualquer coisa que surja no campo do pensamento. Uma presença. Essa presença não é ameaçada por todas aquelas coisas pelas quais o ego é ameaçado. Então a prática espiritual é realmente contínua. E a maior prática é a vida diária. A maior prática espiritual não é quando você se senta na meditação. Quase poderia dizer que isso é uma preparação para a sua verdadeira prática espiritual na vida diária. Em situações particulares, você pode perder a consciência e regredir para a identificação total com algum padrão reativo. E pode ser o corpo de dor. Uma área extremamente problemática para muitas ou a maioria das pessoas em relacionamentos, de qualquer tipo ou em qualquer nível. É onde as pessoas buscam sua felicidade. E é onde muitas pessoas encontram a sua infelicidade. Então eu estou falando sobre relacionamentos íntimos. Alguém com quem você vive. Eu estou falando também sobre outros tipos de relacionamento, como no trabalho ou com membros da família, parentes, amigos, e até mesmo relacionamentos muito breves,
porque qualquer interação com o outro. Eu estou usando esse nosso relacionamento em um sentido mais amplo. Qualquer interação com outro ser humano é um relacionamento que você está se relacionando com essa pessoa. E assim é para muitas pessoas. A maior parte de seu sofrimento ou infelicidade, infelizmente, é derivado de relacionamentos. Eles tendem a dar errado com tanta frequência ou apresentam tantos problemas e obstáculos. E parece que os seres humanos são tão terrivelmente difíceis, exceto aquele que está ouvindo essas palavras. Você se lembra da declaração, conheça a si mesmo? Famosas palavras de sabedoria, conhecendo a si mesmo. Existem 2 níveis para conhecer a si mesmo. Um é o nível dos padrões mentais, emocionais e reativos que você exibe em sua vida e a capacidade de estar ciente deles. Esse é um nível de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Esse é o tipo de coisa que, às vezes, em boas sessões de terapia, se você tiver um bom terapeuta, consciente, claro, pode ser útil. Para se tornar consciente desse nível em si mesmo, para que você saiba quais são os seus padrões predominantes, e nem todo mundo sabe o que seus padrões sabem. Eles estão tão identificados com seus padrões que não resta mais consciência. E isso geralmente significa quando uma pessoa está tão inconsciente que a definição de inconsciente, do jeito que usamos aqui, em um sentido espiritual, não em um sentido clínico, em um sentido espiritual, o inconsciente deve ser totalmente identificado com pensamentos e emoções. Então não há espaço para qualquer consciência. Então você está nas garras do pensamento, nas garras da emoção, e muitas vezes os pensamentos e emoções estão ligados juntos. Eles têm você dentro. O aperto deles, de modo que eles, basicamente, você é eles. Você é a emoção. E aquelas pessoas que são tão condicionadas, ainda existem milhões ao seu redor. Você deve ter notado. Frequentemente, eles têm uma tendência de buscar sempre. As pessoas sempre são as culpadas lá fora. Sempre há pessoas que apontam o dedo porque essas pessoas são tão más. E o que estão fazendo com você ou como são horríveis? Mas nunca há um olhar para si mesmo. Jesus já fez essa afirmação. Você vê uma pequena lasca no olho da outra pessoa, mas não vê o enorme travessão que está em seu olho. Essa é uma declaração muito profunda. Então, porque você entende que primeiro ele diz isso em outras palavras, ele diz, esteja você mesmo ciente de seus próprios padrões. E a maioria das pessoas aqui tem essa consciência, mas talvez não o tempo todo. Para muitos de vocês, quando você é desafiado de uma maneira particular, em situações particulares, você pode perder a consciência. E há uma grande regressão à identificação total com algum padrão reativo. E pode ser o corpo de dor. Você sabe, né? O corpo de dor é uma velha emoção acumulada que considero como uma entidade quase autônoma que vive em você. É uma maneira de olhar para isso, mas há muita verdade nisso. Há um campo emocional que vive em você,
quase como uma entidade, pode-se dizer. Eu sei que sou um pouco assustador, mas pode-se dizer que mesmo um pensamento é uma entidade. Quando você pensa um pensamento, é uma formação de energia. É um serzinho que você dá à luz. Então ele tem uma vida nele. Para a vida dele, ele depende de você. Mas na sua vida é uma pequena entidade. E então, em algumas formas de inconsciência profunda, ou quando há uma doença mental, às vezes pode acontecer que a mente seja completamente dominada por essas pequenas entidades de pensamento. E, portanto, você está totalmente ocupado. Sua mente está totalmente esburacada. Então você está totalmente ocupado com esses pensamentos. Eles fingem ser você. Então, isso é total falta de consciência. Então é essencial para o seu crescimento espiritual estar continuamente alerta e vigilante, para que você esteja capaz de estar lá em segundo plano, por assim dizer, com uma consciência em sua vida diária, para que você não seja completamente dominado pelos pensamentos e emoções que surgem. Quando você interage com as pessoas, quando você fica chateado com isso ou aquilo, qualquer tipo de perturbação ou perturbação no seu campo de energia pode ser muito útil. Não acredito que eu tive essa atitude. Olha, eu não deveria ter feito isso. Não fique chateado porque sou espiritual. Não fico mais chateado com essas coisas. Mas, honestamente, observamos o que surge. E então, como já mencionei, muitas vezes você descobrirá que é causado por certos pensamentos em sua mente. Certas interpretações, certas reações. Também pode acontecer que uma reação venha tão repentinamente que seja apenas uma emoção esperando para surgir. Uma emoção. E é isso que o corpo de dor faz, como você deve saber. O corpo de dor não está necessariamente sempre ativo em você. Há períodos em que a velha dor emocional que você ainda carrega contigo está adormecida e depois vai embora. Deixa você em paz por um tempo, e então você fica bem. Você conhece alguém, você e essa pessoa é adorável e tudo vai bem. E você pode passar algum tempo juntos e ainda está tudo bem. Então, vocês saem de férias juntos pela primeira vez. Então chega um momento em que outra coisa aparece, que também não está bem em você, ou através do outro. E o que acontece nas relações? O corpo de dor precisa se alimentar periodicamente de uma certa experiência que corresponde ao seu campo energético e frequência vibracional do seu campo energético. É a boa imagem externa do corpo pintado. Eu acho que é do Senhor dos Anéis. Tem um serzinho, não consigo me lembrar o nome, e até o serzinho já foi um ser normal. Um ser normal, de acordo com a lenda. Isso é uma espécie de mitologia moderna. Esse ser era uma vez um humano adorável, normal, e ainda existe. Embora isso tenha sido algo bom, esse ser foi completamente dominado pelo que eu chamo de corpo de dor. Ocasionalmente ainda há casos em que o ser original, que foi completamente dominado, ainda brilha. Logo,
há um pouco de pequenos vislumbres de consciência que aparecem ocasionalmente. Então, você quase sente pena disso. Mas, novamente, o corpo de dor se apresenta. E você sente pena e cede. Então, imediatamente, com o tempo, o corpo de dor vai tirar proveito disso. Essa é uma adorável ilustração mesológica moderna, mitológica do corpo de dor, para observar que em você, nos relacionamentos, como periodicamente surge em seu parceiro ou em você, querendo algum tipo de drama, amplificando algo pequeno em algo grande, porque ele quer se alimentar da reação do seu parceiro. Ele vai querer a negatividade emocional. Ele precisa da negatividade emocional do outro para sugá-lo. Então você devolve aos outros o corpo de dor. E então, mutuamente, eles energizam um ao outro e isso é inconsciente. É assim que casais, muitos casais, a maioria dos casais talvez, a menos que uma consciência considerável exista em ambos, ou pelo menos em um deles, eles passam quase que periodicamente por isso. E não percebem que é isso. E a princípio são até pessoas que sentem que precisam desse drama para sentir que o relacionamento deles ainda é real. Chega um ponto em que acaba ficando demais e a dor que surge com tanta frequência que fica demais e eles acabam dizendo que não podem viver mais com essa pessoa. Então você se separa, mas se você não tiver a consciência, essa também não veio para que você possa estar ciente do seu próprio corpo de dor, com o que contribui para ele. E aí você vai acabar repetindo a mesma coisa no próximo relacionamento. Então o corpo de dor precisa reviver a dor emocional por meio do drama. E de quem quer que seja. Geralmente é algo exagerado. É sempre reconhecível por ser uma reação exagerada a algo, um evento, ou algo que você disse, ou algo que você fez, ou algo que você deixou de dizer, ou você falhou em fazer. Mas a pessoa que está exibindo a dor, ela não sabe que é uma reação exagerada. Então, se apenas um observador externo ou o outro pode ver que é uma reação exagerada, mas a dor parece uma reação totalmente natural. Então você precisa saber quais situações podem existir em certos locais. Ações em sua vida que tendem a desencadear o corpo de dor em seu relacionamento ou no trabalho. Pode haver certas pessoas com quem o seu corpo de dor é suscetível a ressoar. Se você mora sozinho, então o corpo de dor tem um pequeno problema. O que vou fazer para me alimentar? Não posso ter drama comigo mesmo. Ou posso? Sim, pode. Pode ter o drama na tua mente. Pode ter um fluxo de pensamentos destrutivos e negativos na sua mente sobre você ou sobre os outros. Eles podem não estar aqui, mas você pode ter pensamentos sobre eles. Eles podem estar no seu passado, eles podem estar mortos, mas se não houver ninguém por perto de quem o corpo de dor possa se alimentar,
por meio de emoções negativas, ele se alimentará de fluxos de pensamentos negativos, os seus fluxos de pensamentos. E é disso que vem o vício do pensamento negativo. Que papel a força de vontade desempenha no processo de despertar, se houver algum? Eu uso alguma força de vontade para me motivar a seguir seus ensinamentos. Eu sei que devo ouvir, porém eu não quero, mas eu devo ouvir. Bom, então não é força de vontade, porque se você usar força de vontade e ouvir, porque você acha que deveria estar ouvindo, ou sua pessoa espiritual devia estar ouvindo uma palestra espiritual, apenas para provar a si mesmo que você é espiritual? Ou você está determinado a despertar? Não há algo em você que quer ouvir e que responde. Não tem nada a ver com força de vontade. É um campo de energia que se eleva e, qualquer que seja, a única maneira de você ouvir qualquer ensinamento espiritual é daquele nível mais profundo, não do nível mental, conceitual. E sempre que você ouve um ensinamento espiritual, é sempre do lugar mais profundo. É sempre um reconhecimento do que você já sabia lá no fundo. Então a verdade sempre é reconhecida porque vem de você. Ouça do mesmo lugar de onde surge o ensinamento. E assim ele reconhece a verdade. Você já conhece, mesmo que não seja muito profundo para você acessar por si mesmo. Então você ouve um ensinamento espiritual, e de repente a verdade que está em você é chamada à força e prolongada. E responde: ah, sim. E ele imediatamente já entende que é isso. Sim, porque eu já sabia disso antes. É claro que você sabia antes, porque você sabe que reconhece. Agora há algo mais em você que não quer ouvir. A entidade egóica pode às vezes assumir o controle e dizer algo como: eu não consigo lidar com essas coisas espirituais agora. Deus, isso é demais para mim. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Isso não está me levando a lugar nenhum. Eu tenho feito isso por anos e onde isso está me levando? Ah, chega disso. Você começa a sofrer mais e mais, e finalmente o sofrimento se torna aquilo que te desperta novamente. Aquilo que cria a lacuna da abertura em você, e então você está pronto. Agora você quer ouvir de novo, porque não aguenta mais o sofrimento. Então, é força de vontade? Não é. Agora, pode às vezes parecer à primeira vista, pode parecer quando digo preparação para estar presente. Você pode escolher estar presente quando já existe um certo nível de presença em você. Você pode escolher estar presente em vez de ficar à deriva em sua mente. E há um estado de alerta associado à presença, mas é um estado de alerta relaxado. Não é um estado de alerta rígido. Você vê a diferença. É mais fácil agir do que falar sobre isso. Não é o alerta apertado, quase medroso, ou mesmo alguma raiva por trás disso. É um alerta relaxado.
Então é quase isso. Pode parecer incompatível, mas não é. Assim que o alerta tem intensidade, mas isso não é força de vontade. O estado de alerta não relaxado tem um elemento de força de vontade e não é isso. Às vezes você pode ver em pinturas ou desenhos de mestres zen esse estado de alerta. E em Mestre Zen, essa versão particular do despertar espiritual, há uma ferocidade. Há uma ferocidade na maneira como eles aparecem às vezes nos desenhos antigos. E também há uma ferocidade na maneira como eles ensinam, que é parcialmente condicionado culturalmente, porque tudo vem através do véu particular. O ensino é o mesmo, não importa. O véu cultural ou o véu condicionado. Mas a maneira como se manifesta pode ser condicionada por uma cultura, ou no caso do professor, pode ser condicionada pelo campo de energia do professor. Alguns professores parecem mais diretos e agressivos. Quase não é realmente agressivo, mas pode parecer. Então, para o ego, parece que há uma ferocidade às vezes. Para o estado de alerta, que às vezes é necessário para quebrar, através de todas as coisas mentais que você precisa saber, se você parece feroz ao mesmo tempo, não importa. Mas se você olhar os melhores desenhos de Mestre Zen à primeira vista, eles parecerão ferozes se você olhar mais de perto. Você verá isso por trás. A ferocidade, nela há uma compaixão e uma gentileza. E claro, isso só pode ser feito por artistas que são mestres, que podem capturar qual é a realidade interior do Mestre Zen, que é tanto a ferocidade, quanto por trás dela esconde-se a compaixão. O mesmo se aplica à prática da meditação. Força de vontade não é uma boa maneira de garantir que sua prática de meditação seja bem-sucedida. Em outras palavras, não funciona. Porque a força de vontade e a meditação acontecerá em breve quando você voltar à sua vida normal após a meditação. Você desce as escadas para a cozinha e antes que você perceba, você está gritando com alguém. E todo mundo está perturbando a sua serenidade. Então pode-se dizer que você desaparece como pessoa, mas você está lá muito poderosamente como uma presença. Você desaparece como pessoa temporariamente, mas de uma forma muito poderosa que existe uma presença que você não pode definir. Então você acessa essa dimensão, que é uma maneira de colocar seu poder puro, inteligência pura. Tudo que foi criado surge disso. E conforme você convida isso para a sua vida, ele pode e vai transformar. Até a maneira como você vive como pessoa. E isso acontece sem que você pense que precisa se transformar. Uma transformação acontece até na pessoa, ou a pessoa, obviamente, sempre terá certas limitações. Você é bom nisso, mas não é bom naquilo, e assim por diante. A pessoa, obviamente, não pode ser perfeita. Sempre tem certas características que definem uma pessoa. Tem forma. Isso já foi e é entendido. Mas essa dimensão, conforme você acessa, que flui para a entidade condicionada que chamamos de pessoa, e pode até usar
e se expressar através disso. Em outras palavras, a inspiração pode acontecer e acontecerá mais facilmente. A intuição acontece mais facilmente. Uma habilidade criativa se desenvolve mais facilmente. Obviamente que você precisa ter algum domínio, alguma experiência em alguns campos. Então pode a energia criativa do incondicionado, do reino do ser, ou a consciência, pode fluir para o que você faz e transformá-lo e capacitá-lo. É claro que você precisa já, no caso de atividade, você precisa já ter desenvolvido algo para o qual possa fluir. No meu caso, não pode fluir para se tornar um fantástico nadador ou jogador de tênis. Não vai acontecer. Não vai me capacitar nesse nível e é tarde demais para isso. Nem vai surgir em mim. Como é a realização criativa encontrando a teoria do campo unificado da física de Einstein. Procurei sem sucesso pela teoria do campo unificado. Não vai passar por essa mente, porque a mente não desenvolveu aquela via particular através da qual o espírito ou a consciência poderia se expressar criativamente. Mas está se expressando criativamente através dessas palavras. Então, não através da física nuclear ou esportes. Pode, de fato, no caso dessa pessoa em particular, ou seja lá o que for, onde as pessoas desenvolvem algo grande, novo, como o Elon Musk, por exemplo, ótimo, isso é maravilhoso. Algumas grandes novidades sobre carros elétricos, ou o que quer que eu não seja capaz de fazer. Não é assim que a energia criativa pode se expressar através de mim. Eu não vou ser um ótimo dançarino. É tarde demais para isso também. Mas você pode ou não se expressar de qualquer uma dessas maneiras também. É possível que, conforme você acessa essa dimensão, o poder do agora dentro de você pode até mesmo se expressar de algum esforço criativo. Poderia ser outra coisa, poderia ser a maneira como você se relaciona com outros humanos. As mudanças afetam todos com quem você entra em contato. Talvez você continue com uma atividade comum e ainda assim uma nova energia surge. Digamos que você tenha o trabalho mais simples possível. Digamos que você esteja em uma ponte onde você tem que pagar um pedágio. Isso me veio à mente apenas agora porque há algum tempo atrás eu estava em uma ponte com pedágio, onde você dirige e lá você tem que pagar para usar a estrada. Está um frio intenso, então você tem que parar e tem uma pessoa em uma pequena cabine. E ele ou ela diz, $1, por favor, ou o que quer que seja. Então você dá. Eu tinha $1 e paguei. Eu não me recordo onde era. E todos se sentiram melhor depois de pagar o $1, porque a pessoa da cabine estava tão presente e havia uma energia fluindo através dela. Eu imagino que cada pessoa que passou por isso deve ter se sentido melhor por causa daquela interação. Houve um fluxo de bondade amorosa. Uma matéria bondade amorosa que vem da bem-aventurança. E é outra maneira pela qual a presença, então, se manifesta nessa dimensão. Eu já mencionei coisas criativas, o esforço criativo pode capacitar muitas coisas que você faz, ou pode apenas se manifestar
como o que poderíamos chamar de bondade amorosa, que flui através de você quando você faz seus negócios normais. Talvez você não tenha desenvolvido nenhum caminho específico, através do qual a presença possa se expressar criativamente, seja o que for, esportes, dança, ciência, instrumento musical, todas as várias coisas. Talvez você não tenha desenvolvido, talvez você ainda possa desenvolver ou não, mas isso não importa. De alguma forma a presença irá usar você como um canal, e então algo fluirá através de você para essa dimensão. E pode ser apenas a sua própria presença. E ela pode ser uma poderosa ferramenta de transformação nessa dimensão, para que essa bondade amorosa flua através de você para esse mundo, que afeta todos com quem você entra em contato. Então, quem sabe como isso vai transformar o seu trabalho, a maneira como você vive a vida, mas vai transformá-lo quando você une o humano e o ser, em vez de ser apenas um humano. Não basta ser um humano. Isso é um destino terrível se você apenas se conhece como humano. Você tem, em outras palavras, autotranscendência. Você está preso nesse pequeno eu limitado, e mesmo os grandes egos, que as pessoas parecem ter conquistado muito nesse mundo, apenas por ter um ego enorme, que é possível, mas as conquistas realmente não são conquistas porque tornam inúmeras pessoas infelizes. Não há sentido em construir uma grande empresa e enquanto você está fazendo isso, você está apenas infeliz. Você também torna todos os outros infelizes e isso não transforma esse mundo. Tudo está vitalmente vivo e você sempre perde isso se você está totalmente preso no ruído mental o tempo todo, sempre recebendo as informações de seu pensamento. Informações, informações, informações te iludem do presente. O momento presente, percepções dos sentidos, o campo de energia interior do corpo, e em seguida, o que mais existe para o momento presente? Ok. Então você tem que tornar-se realmente alerta. E a próxima coisa, o que você percebe sobre o momento presente é realmente o nível mais profundo do momento presente. E não é algo que surge em sua consciência como faz a mesa, a sala, a cadeira, ou a luz, ou o que for, e até mesmo o campo de energia interior do corpo. Estas são todas as coisas, objetos que surgem em sua consciência. Mas se você for ainda mais fundo no momento presente, o que encontra é o segredo mais incrível da vida humana. Que é você encontrar o fato de que no fundo de tudo você está consciente. E há presença que você é, e sem a qual você não poderia perceber nada. Você não poderia perceber este quarto e você não poderia sentir o corpo. Sem essa consciência que você é, essencialmente, que Jesus, aliás, chamou de a luz do mundo, ele disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E esses discípulos não eram pessoas especiais. Eles eram pescadores.
Então, certamente, ele não estava dizendo a eles que eles eram pessoas muito importantes, pessoas VIPs. Eles eram o oposto de VIPs, e no entanto ele disse: você é a luz do mundo. E é assim que você descobre de repente que essencialmente no nível mais essencial, a essência de quem você é a consciência. Mas a consciência não é algo que você possa dizer: ah, ali está. Porque a consciência não pode se tornar um objeto para si mesma. É o eterno sujeito. O eu sou o que sou do Antigo Testamento. Quando Deus é pedido por seu nome, Deus diz: eu sou o que sou. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma desse momento, você é pego pela armadilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. E lá está a cruz e ele diz: se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega. E a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz, que diz: que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se entrar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem que se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo da energia
a alta energia desse momento. Agora, não há mais estresse, não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você devia estar trabalhando, está perdendo o seu tempo. Observe a mente e sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção. Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa. As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém. Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando a sua volta. Aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se, e se? Você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo inteiro de energia. Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado nesse exato momento. Você pode enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia eu vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor, uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto ou por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado e etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os seus padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros, ou é rejeitado por eles por qualquer razão,
torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado, se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente, vai virar uma falsidade. Debaixo da sua máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo, mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá à situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas você quer mesmo que ela morra? Você já teve mesmo bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende, que passa a governar sua vida, é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente, ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida.
As condições externas que apresentavam uma resistência também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas, o ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. O não manifesto é a fonte do Ki, que é o campo de energia interna do nosso corpo. É a fonte entre o nosso exterior e a fonte. É a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O que pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentrarmos o foco da consciência bem fundo no corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à sua fonte. O que é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma, que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Mas em aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo que ela não é separada de você. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% de atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você, não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos iluminação. Não fique com a impressão de que o não manifesto é separado do manifesto. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo o que existe. Ele impregna o mundo.
Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrumam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar, ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual tenha se apegado muda ou desaparece. Ela não vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes, ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Uma atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Quando o seu sofrimento é profundo, você provavelmente tem um grande anseio de escapar e de não se entregar a ele. Você não quer sentir o que está sentindo, o que poderia ser mais normal, mas não tem escapatória, nenhuma saída. Existem algumas pseudo-saídas, como o trabalho, a bebida, as drogas, a raiva, as projeções, as abstenções e etc. Mas elas não libertam você do sofrimento. O sofrimento não diminui de intensidade quando você o torna consciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo o que você faz ou pensa fica contaminado por ele.
você o irradia, por assim dizer, como a energia que se desprende de você, e outros vão captá-lo subliminarmente. Se essas pessoas estiverem inconscientes, podem até se ver compelidas a agredir ou machucar você de alguma forma. Ou você pode machucá-las em uma projeção inconsciente do seu sofrimento. Você atrai e transmite aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe caminho para fora, existe sempre um caminho através. Portanto, não fuja do sofrimento. Enfrente-o. Sinta-o plenamente. Sinta-o, mas não pense a respeito dele. Fale dele, se necessário, mas não crie uma história na sua mente a respeito dele. Dê toda a sua atenção ao sofrimento, não à pessoa ou ao acontecimento que pode tê-lo provocado. Não permita que a mente use o sofrimento para criar uma identidade de vítima para você em função dele. Sentir pena de si mesmo e contar a sua história aos outros vai fazer com que você fique paralisado no sofrimento. Se for impossível se afastar desse sentimento, a única possibilidade de mudança é se mover em direção a ele. Do contrário, nada vai mudar. Portanto, dê a sua completa atenção ao que você sente e evite dar um nome a isso mentalmente. Ao se dirigir para o sentimento, fique intensamente alerta. No princípio pode parecer um lugar escuro e aterrador, e quando vier um impulso para se afastar, observe-o, mas não se deixe guiar por ele. Permaneça colocando a sua atenção no sofrimento, permaneça sentindo o pesar, o medo, o pavor, a solidão, o que for. Fique alerta, fique presente com todo o seu ser, com cada célula do seu corpo. Ao fazer isso, você está trazendo uma luz para a escuridão. É a chama da sua consciência. Nesse ponto, você não precisa mais se preocupar com a entrega, ela já aconteceu. Como? A atenção completa é a aceitação completa, é a entrega. Ao dar atenção completa, você está usando o poder do agora, que é o poder da sua presença. Nenhum indício de resistência consegue sobreviver nele. A presença remove o tempo, e sem o tempo, nenhum sofrimento e nenhuma negatividade consegue sobreviver. A aceitação do sofrimento é uma viagem em direção à morte. Encarar o sofrimento profundo, permitindo que ele exista, colocando a sua atenção sobre ele, é entrar na morte conscientemente. Quando tiver morrido essa morte, você perceberá que não existe morte e que não há nada a temer. Só quem morre é o ego. Imagine um raio de sol que se esqueceu que é uma parte inseparável do sol. Acredita que precisa lutar pela sobrevivência e assim cria e se apega a uma outra identidade diferente do sol. Será que a morte dessa ilusão não seria incrivelmente libertadora? Você quer ter uma morte fácil? Você prefere morrer sem sofrimento, sem agonia? Então morra para o passado a cada instante e permita que a luz da sua presença apague o pesado e limitado eu que você pensou que era você. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte de uma insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro na condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada. Que os homens infligem e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. E, acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser, mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda.
Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, como o corpo interior invisível que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. Mas isso é só o começo da jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas, começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e no final de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável e tão sagrado que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em uma matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e que passa a ser a emoção oculta predominante, ficando então a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido, numa primeira etapa, como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como seu corpo físico. O mundo sempre vai desafiar você. Na queda de pessoas, situações, e no final das contas, sempre se resume à sua mente. E por fim, você será desafiado apenas pela sua mente. Perturbado pela sua mente e não pela situação. Você não é perturbado pela situação, mas sim perturbado pela sua mente. É uma grande descoberta, não é? É tão fácil de esquecer, porque as raízes do condicionamento estão tão profundas que não é nada pessoal. Não é sua culpa se você esquece. Se você diz, é minha culpa, é só mais uma ilusão. O condicionamento é tão profundo a ponto de não perceber que no final de tudo, é sua mente que cria sua infelicidade. Ou a ansiedade, ou o medo.
Não é o que sua mente diz que é, mas é a sua mente o problema. Então sua mente diz, olha a situação, e você diz, não, vou olhar para você. Não, não olhe para mim. Olhe para... Ei, ele que fez isso, eu não fiz nada. Como a criança pequena ou crianças fazem. Eu não fiz nada, foi meu irmão que fez. Então há um poder de consciência em você. Isso é, nós estamos aqui, se nós nos fixarmos aqui, isso cresce. O poder da consciência só precisa que você esteja aqui. Ele cresce com você aqui e ocasionalmente a mente vai vir e dizer, eu preferi estar em outro lugar. E então ela desaparece novamente. A presença cresce se você ficar aqui. Porque essa é a essência de reunir presença. Ao mesmo tempo, algumas palavras e conceitos podem te ajudar. E alguns conceitos previnem sua mente de causar danos enquanto você está aqui, agora. Mas isso é um processo ativo, além do que você ouve com os seus ouvidos, mas isso está como um pano de fundo. Isso é um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. O despertar está acontecendo. Sim, você está despertando também. Você também está despertando. Ou então, não estaria aqui. A mudança virá, não se preocupe. Às vezes, a mente humana, você não consegue perceber a mudança através da mente e seus conceitos. Eu já vi pessoas dizendo aborrecidas, nada está mudando em minha vida, mas eu consigo detectar uma mudança total do campo de energia delas. E eu estou falando agora respectivamente de você, pois eu não o conhecia antes. Eu consigo ver uma mudança no campo de energia delas, mesmo que a mente ainda esteja preocupada com os velhos problemas. Mas já há uma abertura, e a mente às vezes nem se lembra de que a consciência esteve presente, pois ela não sabe nada sobre isso. A coisa mais importante para você é encontrar a quietude interior. Se for apenas por 3 segundos, já é o suficiente. 3 segundos. Enquanto você está aí em pé, você consegue ficar quieto interiormente. Abandone o pensamento. Olhe para mim. Você não precisa pensar, não há nada em que pensar. Olhe para mim. Sem pensamentos. Apenas isso. Isso. Não, você desviou o olhar. Olhe. Não precisa pensar. Olhe. Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta, talvez aquela nova técnica.
Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá. Vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Você já deve ter ouvido a frase "dê a outra face", que um grande mestre da iluminação empregou há 2000 anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. "Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí", disse o freguês. E o açougueiro respondeu: "Todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor." Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. E isso é a iluminação. Vou fazer uma analogia visual para ilustrar o ponto que estou sustentando. Você está andando por uma estrada à noite, como neblina cerrada, mas possui uma lanterna potente que corta a neblina e cria um espaço estreito e nítido à sua frente. A neblina é a sua situação de vida, onde flui o passado e o futuro. A lanterna é a sua presença consciente. E o espaço nítido é o agora. Não se entregar a essa forma dura, psicológica, a casca do ego, e assim ter uma forte sensação de separação. O mundo e as pessoas à sua volta passam a ser vistos como ameaças. Surge uma compulsão inconsciente para destruir os outros através do julgamento e uma necessidade de competir e dominar. Até mesmo a natureza passa a ser a sua inimiga e o medo para a sua percepção e interpretação das coisas. A doença mental conhecida como paranoia é a mesma forma ligeiramente mais aguda desse estado normal, embora disfuncional da consciência. A resistência faz com que tanto sua mente quanto seu corpo fiquem mais pesados. A tensão se manifesta em diferentes partes do corpo e se contrai para se defender. O fluxo de energia vital, essencial para o funcionamento total do corpo, fica prejudicado. Algumas formas de terapia corporal podem ser úteis para restaurar esse curso, mas somente se você pratica entrega na sua vida diária, essas coisas só podem lhe proporcionar um alívio temporário. Porque o padrão de resistência ainda não foi dissolvido. Porém, existe alguma coisa dentro de você que não é afetada pelas circunstâncias transitórias que constroem as situações de sua vida no seu cotidiano. E que você só tem acesso através da entrega. Trata-se da sua vida, do seu próprio ser, que existe um eterno domínio do presente e o contrário
encontrar essa vida é a única coisa que Jesus falava. Você olha a realidade através da tela dos seus pensamentos. E através dos seus julgamentos, que são condicionados pelo tempo. Esse é um presente terrível. E são como tapa-olhos. É pior que um tapa-olho. É como olhar para a realidade através de cortinas grossas. Então a identificação com seus pensamentos é uma entidade diferente do pensamento. São pensamentos com os quais você se identificou. Que não é uma... E o primeiro momento de liberdade surge quando você percebe que alguns pensamentos têm estado na sua cabeça por anos, talvez, e que eles são apenas pensamentos, e que você não é o pensamento, você é consciência. Na vida de todo mundo, ou seja, no dia a dia, as coisas dão errado. Você perde o ônibus, fica parado no trânsito, ou você perde algum dinheiro. Sim, tudo isso é normal, mas se você tiver o seguinte pensamento: somente coisas ruins me acontecem, você está extremamente consciente dessas coisas, e elas só confirmam para você que o seu pensamento está correto. E esta é uma percepção seletiva da realidade através da tela do pensamento. Então a realidade lhe confirma não somente isso, esse pensamento ou qualquer pensamento desse tipo, na verdade atrai coisas ruins, coisas negativas. Então liberdade vem de se distanciar e encontrar primeiro um pouco de espaço dentro de você, a presença. E de lá você percebe alguns pensamentos como repetitivos e apenas pensamentos. Só acontece coisas ruins comigo, lá vem novamente, já ouvi isso antes. Então tornar-se livre do ego significa tornar-se livre dos pensamentos, da identificação com os pensamentos. Esse é o fim do ego. Pode se apresentar novamente, vez ou outra, mas pelo menos isso é um despertar.